E muito se fala sobre a causa desse acidente, a forma como o avião veio descendo e caiu. Nós estamos aqui com o Daniel Calazans, que é perito aeronáutico, pode falar um pouco a respeito dessa queda, de como aconteceu. Ontem se falou muito sobre a questão aliás, desde sábado, né? Durante todo o dia, sexta-feira que aconteceu, e aí o que pode ter causado? O gelo na aeronave e no motor. Mas é uma região que tem formação de gelo para todas as aeronaves, porque só nessa, então, teria causado a queda. Não dá para afirmar se um motivo apenas pode ter causado a queda, não é isso, Daniel? Bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral. Bom dia, Balanço Geral. Bom dia a todos. Na realidade, é muito cedo para nós afirmarmos um fator que tenha contribuído ou uma causa. Não dá para se fechar em uma e nem descartar as demais. Essa tese do gelo vem se fortalecendo porque há boletins meteorológicos, até mesmo cartas meteorológicas, indicando a presença não de gelo, mas sim gelo severo. Além do mais, vários outros pilotos, outras aeronaves, reportaram a presença de gelo e até mesmo solicitaram desvio de rota para evitar aquela situação de gelo. Então, essa tese tem se fortalecido diante das cartas meteorológicas e dos relatos dos pilotos. Mas pode ser outra, né? Então, nós vimos que a aeronave caiu em parafuso chato, um deslocamento na vertical, uma coisa muito rara. Por que isso acontece? Então, na realidade, quando um piloto, uma aeronave vem em emergência, tem vários tipos de deslocamento. Um deslocamento na horizontal, descendente, que não foi o caso. Ele pode cair também na vertical, mas em parafuso normal, e este foi um parafuso chato. E uma coisa que nós percebemos, que a aeronave estava descontrolada. Nós já vimos outros acidentes em que a aeronave está descendo, partindo para um pouso forçado, um pouso de emergência, e nós percebemos que o piloto tem certo controle. A gente percebe que a aeronave estava totalmente descontrolada. E aí é um ponto importante, pois se foi prevalecendo a tese do gelo, pode ser que o gelo tenha danificado a superfície de controle que fica geralmente ali na cauda da aeronave, alerão, profundores. Então, é possível. Também é possível que um dos motores tenha apagado ou até mesmo perdido a potência. Estava funcionando, mas não com potência suficiente para manter a aeronave em voo. Até porque se ouviu, né, o motor, era possível ouvir o motor das gravações que a gente tem das imagens da queda. Sim, estavam ligados. Até mesmo com um barulho esquisito, vamos dizer assim. Então, o fato dele estar funcionando não quer dizer que esteja funcionando a plena potência. Então, a perda de potência pode também fazer com que a aeronave venha a perder a sustentação e a estolar Mas essa descida na vertical é impactante. Isso tem impressionado. Chama atenção. Chama atenção porque denota aí uma falta de controle. O piloto não estava controlando a aeronave. E uma coisa que chama atenção também, nesse caso na queda, o comandante também vai participar, o Gardinali também, aqui, é que não houve, a princípio, um pedido de socorro, uma informação do que estava acontecendo. Uma declaração de emergência. Uma declaração de emergência. Muito bem, comandante. Vamos lá. Ontem eu dei alguns depoimentos, fui até criticado. O Calazans, você não pode fazer essa declaração porque a caixa preta não foi avaliada, analisada. Em relação à conversa entre controlador de tráfego aéreo e pilotos, não é só a caixa preta que faz esse registro. O órgão de controle de tráfego aéreo, no caso do Congonhas, também faz esse registro. E as autoridades aeronáuticas já fizeram essa pré-análise. Na própria sexta-feira as autoridades já falaram, então não houve declaração. Então isso nós podemos afirmar. E está cedo para nós afirmarmos causas e fatores, mas isso já foi comprovado. Não teve essa declaração. Não teve e não precisa da caixa preta para fazer essa análise. Essa análise já foi feita, né? Eu estimo que por volta, logo após o acidente, as autoridades aeronáuticas já foram ali nos gravadores, que fica ali mesmo em Congonhas, e já fizeram essa pré-análise. Então não precisa abrir a caixa preta para obter as informações das conversas entre pilotos e controladores. Daniel, estamos falando muito na questão da presença de gelo nessa rota e nessa altitude.
Eu queria que você falasse um pouco sobre o equipamento que o avião possui nas asas para poder lidar com esse tipo de intempérie aí por conta do gelo. Existe um reforço ali, alguma coisa que retire esse gelo? Isso é presente nessa aeronave? Segundo os diretores da empresa, que deram uma coletiva no final de semana, eles falaram que tem, a aeronave tem e estava em funcionamento. Então, claro que a perícia que vai detectar se funcionou ou não, mas na formação de gelo, essa aeronave ela é conhecida internacionalmente como uma aeronave sensível à formação de gelo. Inclusive, tivemos outros acidentes nos Estados Unidos e outros na Europa. No Nepal? Isso, no Nepal. Foi no Nepal e outro acidente nos Estados Unidos, com formação de gelo. Então, essa aeronave ela é conhecida como sensível à formação de gelo. Mas isso a gente tem que entender que não é risco, que não é perigo, porque a aeronave tem dispositivos para eliminar a formação de gelo. A questão é saber, primeiramente, prevalecendo a tese da formação de gelo, se o piloto acionou esse dispositivo e se estava em funcionamento. Sendo essa tese. Oi? São duas perguntas que precisam ser respondidas. Serão respondidas. Prevalecendo a tese da formação de gelo. Lembrando que pode ser muitas outras coisas que não serão descartadas. A caixa preta que foi recolhida, ou as caixas pretas, né? São duas caixas pretas, uma de comunicação. Isso. E uma... São dois parâmetros, vamos dizer assim. Uma grava a comunicação, a cabine, entre pilotos e copiloto, né? E piloto e controlador. E a outra, os outros parâmetros são os dados do funcionamento de tudo que tem ali na aeronave. Então, motor, regime de motor, potência de motor, a partir de que momento, se houve perda de potência, se o piloto acelerou, se o piloto não acelerou. Essa parte do acionamento do mecanismo para poder tirar poderia também ser captado pela caixa preta? Com certeza. Serão captados. Se houve ou não o acionamento. Se houve ou não o acionamento. Né? Quem chega agora ao nosso balanço geral, nós estamos trazendo as informações sobre o voo 2283, tragédia que aconteceu quando o avião, na sexta-feira, às 1h20, caiu em Vinhedo, uma cidade a 80 quilômetros de São Paulo. E a gente está com o especialista aqui, que é o perito aeronáutico, o Daniel Calazans, falando a respeito disso. Essa mãe da médica falando das condições, a outra mãe, que é parente da vítima, mostrando a conversa dela, dizendo: poltrona quebrada, o avião sem condições, e diversas pessoas falando a respeito da falta de ar-condicionado, muito quente, dizer, falta de manutenção nas aeronaves. Isso também vai ser levado em consideração, vai ser levado em conta, não vai, Daniel? Com certeza. A perícia, a investigação de acidentes aeronáuticos tem uma amplitude de ações. Uma delas é investigar ou entrevistar pessoas envolvidas, até mesmo passageiros, entrevistar mecânicos, pessoal da manutenção e também analisar. Todo avião tem um histórico, uma caderneta onde fala sobre o histórico de manutenção. Tudo isso vai ser levado, essas peças serão colocadas como quebra-cabeça para que se forme ali um cenário final. E a pergunta que eu fiz antes, ele teria feito o pedido para descer a altitude, estaria a 17 mil pés, descer a altitude por conta da condição de gelo. E a torre poderia ter negado? Então vamos lá. Uma das opções do piloto para evitar a formação de gelo é sair daquela área. Ele pode sair daquela área, as condições meteorológicas adversas, de várias maneiras. Se deslocando lateralmente ou se deslocando verticalmente. Ele só pode fazer esse deslocamento com a autorização do controle de tráfego aéreo. Eu trabalhei em Congonhas, nesse mesmo setor. Todas as vezes que a aeronave solicita um desvio, a aeronave é prontamente atendida. E só lembrando que essa solicitação de desvio não é uma situação de emergência. É uma situação que nós podemos dizer até normal. Quantas aeronaves estão numa região e pedem desvio? Então, para evitar a situação de emergência. Isso, para evitar a situação de emergência. Tá? E segundo as autoridades aeronáuticas, só lembrando que não há necessidade de abrir a caixa preta para confrontar essa conversa. Uhum. Então, essa conversa já foi analisada e as autoridades aeronáuticas já confirmaram que não houve uma solicitação e nem também houve ali uma declaração de emergência. Uhum. Tá?
Então, isso ainda é muito cedo para nós isentarmos qualquer um de culpa ou então imputarmos. Porque houve, né, um final de semana aí, algumas mensagens dizendo que o controlador de tráfego aéreo se negou. Jamais um controlador de tráfego aéreo se negaria a dar uma instrução para evitar uma situação. O comandante e o Gardinari vão fazer perguntas. Só um detalhe, a comunicação é feita por Congonhas ou por Guarulhos, já que ele iria para Guarulhos? Então vamos lá. A aeronave tem várias fases de voo e cada fase ela fala com um órgão de controle. Nesse caso aqui, ela estava conversando com o controle de aproximação, que não é a torre necessariamente, mas é sediado em Congonhas. Então, o controle radar é que estava prestando o serviço. Então, naquele momento ali em Valinhos, a aeronave estava se comunicando com o controle São Paulo. O radar São Paulo fica sediado ali... Que fica em Congonhas. No setor sul do aeroporto de Congonhas. Certo. Perto da Torre Nova ali. Calazans, tendo em vista a altitude do avião e o tempo de queda, você acredita que as pessoas dentro da aeronave permaneceram conscientes ou podem ter sofrido um desmaio? Eu acredito, a força centrífuga ali foi grande. Eu acredito que a boa parte ou todos estivessem ainda conscientes. Todos conscientes durante a queda? Eu acredito. É possível que um ou outro tenha perdido a consciência. É possível, mas eu acredito, fazendo uma analogia de outros acidentes similares, que houve sobreviventes e outros não, houve relatos de pessoas ainda conscientes no momento da queda. É possível. Daniel, eu queria voltar um pouco naquela questão que o William trouxe aqui. Todos nós sabemos, isso é muito falado e é público, que o comandante da aeronave ele é soberano na aeronave, né? Dentro da aeronave ali, ele que tem o poder para poder resolver qualquer questão, inclusive com os tripulantes ali, os passageiros. Essa autoridade que ele tem, ela também se faz presente na relação dele com a torre de comando? Vale dizer o seguinte, se ele estivesse lá pilotando a aeronave e fala, olha, eu vou fazer uma mudança de rota porque estou sentindo aqui... A torre de comando, ela costuma, de certa maneira, ser, vamos dizer, subordinada a esse desejo do comandante ou essa orientação dele? Essa é a prática, essa é a praxe? Então vamos lá, essa é uma polêmica, né, muito interessante. O comandante tem autoridade, essa comunidade não é absoluta. Tá? Então, o controle, por exemplo, ele pede para mudar, né, de nível. O controlador de tráfego aéreo vai atender. Mas se tiver uma outra aeronave embaixo, ele não vai ser atendido prontamente. Tá? Ele vai pedir para esperar. Ele vai pedir para esperar. Porque também pode causar um outro acidente. Exatamente. Então, essa autoridade não é absoluta. Agora, se ele declarar emergência, aí não tem conversa. A emergência é emergência. Aí ele declara emergência e não pede nada. E às vezes, eu como controlador de tráfego aéreo, eu percebi que a aeronave estava em emergência sem que ela declarasse. Porque a situação foi tão drástica que o piloto não teve tempo de se comunicar com a torre declarando emergência. Aí o controlador, com a sua expertise, ele vai entender e ele, poxa, se a aeronave está descendo dessa forma, deve estar em emergência. Ele tenta contato, não conseguiu contato bilateral, o controlador de tráfego aéreo, imediatamente, independente da solicitação, já vai tirando. A aeronave vai tirando do local. Já vai atender. Já aconteceu com vocês? Várias vezes a aeronave em emergência. Vamos lá. Quando a aeronave está em emergência, ela tem algumas prioridades. A primeira é segurar o avião, manobrar o avião, controlar o avião. E no momento que ele está fazendo isso, não dá tempo dele pegar o controle e falar assim, olha, eu estou aqui sem controle da aeronave. Exatamente. Segunda prioridade, controlou a aeronave, navegar a aeronave. Vou levar para Congonhas, vou levar para Viracopos, segundo. Né? E a terceira prioridade é se comunicar. Então, pode ser que nesse histórico todo, ele não tenha tido tempo de se comunicar. Porque ele estava tentando controlar a aeronave. Tentar controlar ou navegar a aeronave. Agora, nessa conversa, outras aeronaves também acabam ouvindo a conversa do piloto com os controladores. Porque é aberta essa comunicação. É aberta a controlar. E a gente tem, inclusive, aqui um áudio que traz a impressão ou o conhecimento dessa conversa, que fala sobre exatamente essa questão que nós estamos pontuando. Quer ver só? Vamos ouvir aqui, vamos acompanhar. Pode colocar. Pois é. Você vê aí por essa foto aí que eu mandei, estolou a 56 nós a 15.500 pés. Quer dizer, eu vi esse avião 8 anos lá na né, cara? Então, isso aí é gelo, velho. Infelizmente, deram bobeira, né, com gelo. Esse avião não dá pra brincar com gelo, cara. É uma tragédia mesmo.
E aí ele fala sobre a foto, inclusive manda a foto, que é essa foto aqui. Por quê? A gente chama de para-brisa? Sim, é o para-brisa. para-brisa. O para-brisa, ele tem o sistema anticongelante, mas esse sistema anticongelante, ele fica só no centro, na região central do para-brisa. Nos cantos, não, que é exatamente para que o comandante, quem está ali, o piloto, perceba que há essa formação de gelo. Quando há essa formação de gelo, já tem que tomar atitude, não é isso? Alguma providência tem Alguma providência ele tem que tomar. Qual, eu não sei. Existe uma sequência aí, o piloto sabe. Não dá para dizer, ou o que ele está dizendo? Ele está dizendo que foi gelo, não dá para brincar com gelo. A gente tem que entender, eu vou falar agora como perito forense, Claro. que eu não sou perito, além de perito aeronáutico. Como perito forense, existem certas circunstâncias que não são necessariamente a causa. Então a gente tem que ter muito cuidado. O gelo pode ter sido um fator contribuinte, mas não necessariamente a causa. Tá? Porque tinha formação de gelo, mas o piloto não tomou providência, então não foi a formação de gelo a causa. A causa foi a omissão. Não estou afirmando que houve omissão nesse caso. Você está dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Então, muito cuidado. Fatores contribuintes com causas. Afirmar que foi a formação de gelo é muito prematuro. E atribuir a culpa à aeronave também é prematuro, né? Porque essa aeronave ATR ela é muito utilizada em voos regionais na Europa, com Região temperaturas muito mais baixas do que as do interior de São Paulo. É uma aeronave que enfrenta essas adversidades climáticas com esse sistema antigelo, né? Então, não dá, foi muito bem colocado, não dá para atribuir a aeronave, e sim, às vezes, a operação. Essa aeronave é segura? Todas as aeronaves são seguras. Mas e se a aeronave estiver velha e sem a condição e a manutenção necessária? Então, a gente vê que não é aeronave, é a operação da aeronave. Seria a omissão de uma manutenção preventiva, né? Vale aquela velha máxima, né, de que todo acidente aeronáutico é uma sucessão de fatos, né, e de incidentes, de condutas que podem gerar aí a queda do avião. Né? A gente fala que um acidente de avião, ele não acontece, ele é construído. Construído. Essa é uma boa afirmação. Daniel Calazans com a gente aqui, muito obrigado pela participação, por tirar algumas dúvidas aqui a respeito desse acidente. Vale lembrar que as caixas pretas estão sendo analisadas pelo CENIPA, que é o órgão competente para analisar e investigar acidentes aéreos, para que não aconteçam novos acidentes aéreos como esse que vitimou 62 pessoas. Obrigado, viu, Daniel? Sempre à disposição ele e a equipe da Balanço Geral. Muito obrigado, Daniel Calazans com a gente.